dia, professor. Bom dia, tudo bom com vocês? Eu tô, e você? Bom também, graças a Deus, tudo dando certo, hein? Tudo na santa paz. Esperar só mais alguns minutos para ver se mais gente chega, senão daí já começa. Bom, visto que não teve nenhuma movimentação recente aí de alunos chegando, deixa eu fazer a chamada, daí depois, caso chegue, Alisson, Ana Clara Taborda, Brenda, Aqui, senhor. Enzo Campos, Gabriel Majon, Gabriel Simeão, Gabriela Ferreira, Gabriela Ferreira Santos, Henrique, João Leite, Lavínia, Letícia, Aqui, senhor. Lívia, Mariana, Nicolas, Nicole. Oi, alguém falou alguma coisa? Eu tô aqui, Gabriela. Ah, tá. Vamos lá. Nicole Marcucci, Tô aqui. Pedro Camolese, Rafaela Foga, Raul, Thalita, Vinícius, Lucas Queiroz. Primeiro B, então. Ana Negrini, Aqui, senhor. Bianca, Caio, Tô aqui, senhor. Davi, Tá aqui, senhor. Enzo, Leme, Gabriel Lange, Gabriela Antunes, Júlia, Aqui, senhor.
Ingrid, João Vitor, Juan, Júlia Baltazar, Cauã Zago, Cauã Richard, Lucas Porcari, Eduarda, Aqui. Matheus, Murilo, Aqui, senhor. Nicole. Tô aqui, senhor. Então, galera, a aula de hoje vai ser de sociologia. A gente vai trabalhar a sociedade civil e a política, tá? Nesse caso, nós estamos no módulo 7 da apostila, né? Só falta mais um módulo, a gente termina a apostila de sociologia. Hoje, eu vou falar com vocês a parte da introdução, que vai então da página 20, essa parte aí que eu vou estar trabalhando com vocês, e que nada mais, essa parte introdutória é aquilo que nós chamamos de teoria geral do Estado. Então, se vocês já tiveram como posso falar aqui, já tiveram a curiosidade de ler o que está aí na apostila, né, de estudar essa parte da apostila, se informar do tema, né, vocês vão ver que basicamente o que vai acontecer. Na apostila ele está mostrando um apanhado geral do que vem a ser Estado, de como alguns pensadores idealizaram o Estado. Então, galera, essa aula acaba sendo uma mistura de aula de sociologia com aula de filosofia. Não sei se agora vocês conseguem entender a diferença básica entre a filosofia e a sociologia. Porque, assim, muitas vezes a gente pega algum tema, né, e fala assim, não, mas professor, como esse tema pode ser da filosofia e não da sociologia, esse da sociologia e não da filosofia, como é que eu não entendo? Então, vamos lá. Se vocês forem analisar o trabalho de um filósofo, né, ou o trabalho filosófico, em via de regra, tá, gente? Óbvio que a gente sempre tem exceções, mas via de regra, ele é um trabalho mais conceitual, tá? Então, o filósofo ele se preocupa muito com os conceitos que ele vai usar, em buscar definir os conceitos e por aí vai. Então, por exemplo, saber o que é metafísica, entre outras questões. Já o olhar do sociólogo, ele vai pegar tal tema e vai buscar compreender o comportamento da sociedade perante esse tema, né? Quais são os impactos que esse tema tem dentro da sociedade, tá? Então, geralmente, via de regra, o sociólogo ele vai pegar o tema e vai buscar dar para a sociedade, como é que a sociedade se relaciona com esse tema. Um exemplo, violência. Um filósofo e um sociólogo podem falar os dois sobre violência? Pode. Mas, por exemplo, um filósofo vai estar mais preocupado em falar sobre a origem da violência, o que é a violência e tudo muito mais. Se a violência faz parte da natureza humana e por aí vai. Já um sociólogo, ele vai olhar, então, beleza, existe a violência, mas como é que a violência se manifesta na sociedade? Quais são os impactos da violência na sociedade? Né? Quais são os outros fatores ligados? Então, mais ou menos isso, a ótica muda. Então, o que acontece? A gente tem um tema que é falar sobre política. Vimos política lá em Maquiavel, certo? Então, nós vimos já um andar sobre como é que os filósofos pensam
mais ou menos analítica, mas então mais sociológica em relação ao tema. Então, até mesmo puxando a questão de Maquiavel, a gente pode falar que Maquiavel ele foi o primeiro cientista político, estava me fugindo o nome aqui, né? Ele foi o primeiro cientista político que nós tivemos, né? Que vai tratar a política como questão central da sua obra. Eu já falei tudo isso nas aulas de Maquiavel. E também ele vai ser o primeiro, a gente pode até mesmo considerar, o primeiro a analisar isso que se chama Estado. Tá certo? Ele pode ser considerado também o primeiro a desenvolver toda uma teoria sobre Estado. Só que qual que é a questão para Maquiavel? Essa desenvolver sobre o que é Estado e muito mais é uma questão que acaba ficando na secundária para ele. Para ele, na verdade, ele só fala assim, ó, não dá para a gente juntar Estado, ação estatal, com ação ética. Não dá para juntar política com ética, não dá. Né? Porque, de resto, ele está mais preocupado como é que o príncipe deve fazer para alcançar e se manter no poder. Beleza? Nós vamos ver que tem alguns autores que se preocupam mais em estudar como é que se dá a formação do Estado, né? Qual é o papel do Estado, o que é essa coisa chamada Estado e quando é que o ser humano, se é uma criação humana, se é uma criação divina. Então, esses teóricos aqui a gente fala que eles elaboram uma teoria geral do Estado, né? Ou uma teoria de Estado. Mas, professor, você está falando, então, sobre Estado. Mas o que é Estado? É água, líquido, sólido, gasoso? O que é isso? Não, calma aí. Não é esse tipo de Estado que nós estamos falando. Nesse caso aqui, nós estamos falando do Estado com letra maiúscula. E, por definição, a gente pode entender que Estado com letra maiúscula é um conjunto de instituições e pessoas que detêm poder sobre um determinado território ou conjunto de pessoas. Tá? Professor, por que um conjunto de instituições? Tá? Porque, vamos lá, aqui, a polícia, a polícia, seja militar ou civil, ela não tem um certo poder em relação às pessoas e ao território que ela ocupa? Sim ou não? Como assim, senhor? Aqui, para a gente buscar entender aqui essa definição. Porque a definição de Estado, mais uma vez, conjunto de instituições e pessoas que detêm poder sobre determinados territórios ou conjunto de pessoas. Beleza? Alguém deve estar pensando assim, mas professor, como assim instituições fazem parte do Estado? Como assim instituições que detêm poder sobre o território e sobre conjuntos de pessoas? É aí que eu peguei o exemplo. Se nós pegarmos a polícia, seja ela militar ou civil, ela não tem influência nas pessoas? Na vida das pessoas? Tem. Mas só que a polícia é uma pessoa? Não, é um conjunto de pessoas que formam uma instituição. Entendeu? Uma Então, hierarquia. isso mesmo. Então, veja só que como a polícia, a gente pode já entender como instituição. Então, qualquer corpo, ou qualquer grupo de indivíduos e tudo mais, a gente vai falar sobre instituição, a gente costuma dizer assim, tudo aquilo que exerce influência no indivíduo dentro da sociedade é uma instituição. Como assim, professor? Então, a gente falou sobre a polícia. A polícia, ela é uma instituição. A família, ela também não é uma instituição? Porque, veja, com base na sua família que você cria seus valores morais, que você cria a sua personalidade e tudo muito mais. A família, ela te influencia, ela tem um poder de influenciar a sua ação. Então, a família, ela também é uma instituição. A religião, ela também é uma instituição. A política, ela é também uma instituição. E os partidos políticos também são instituições. Tá certo? E aí tem partidos políticos, né, que atualmente hoje, no Brasil, dado o sistema eleitoral, você não consegue... Deixa eu ver se tem gente na sala de espera. Tem.
Você não consegue atuar na vida pública, né? Vou colocar na vida política no Brasil, sem estar afiliado a um partido, tá certo? Hoje no Brasil, no sistema eleitoral, não se tem previsto candidato a quem chama de. Eu já expliquei em outros momentos, tá? Caso tenha alguma outra dúvida, a gente pode até falar. Mas sim, os partidos políticos podem ser entendidos aqui como instituições, tá? Então, veja só, quando eu falo de Estado, tá? Eu falo tanto de pessoas quanto instituições. Mas outra coisa, também Estado envolve território. Tá? Veja só que engraçado, né? Para a gente falar sobre essa questão do Estado, que eu estava aqui na cabeça agora. A gente não pode falar sobre Estado Islâmico. Não existe um grupo terrorista que se auto-intitulou Estado Islâmico. Agora vamos tentar fazer assim: por que eles se chamam Estado Islâmico? Por que não, por exemplo, Al-Qaeda, como é que se tem no Afeganistão, ou o Talibã também, que tem, na região do. A Al-Qaeda é Iraque, Síria e uma parte do Afeganistão, se eu não me engano. O Talibã é o Afeganistão quase como um todo. Por que eles não adotaram, ou por exemplo, Hamas, que tem na Palestina e tal, eles não adotaram esse nome e adotaram justamente a configuração de Estado? Alguém tem aqui alguma ideia? Vamos aqui, gente, quero que vocês participem também da aula. Depende. Eu não entendi muito bem o que você quer que eu fale. A questão é, para a gente entender essa questão do Estado, né, do que vem a ser um Estado, da importância do Estado ter um território e tudo muito mais. Veja só, teve um grupo terrorista que se surgiu. A questão é, por que a gente pode falar, por que esse grupo terrorista que surgiu pode se denominar Estado Islâmico? O que caracteriza esse grupo como sendo um Estado? Será que é correto eles se chamarem de Estado Islâmico? Eu acho que, assim, tentando analisar o que eles pensaram a colocar esse nome, eu desconfio que eles quiseram colocar Estado Islâmico para passar um pouco de poder quando se fala, porque o Estado, ele dá uma ideia de poder. E lá no Estado Islâmico eu tenho certeza que deve ter algum tipo de hierarquia. Alguém que manda e alguém que obedece. E quando você fala Estado Islâmico, você pensa em alguma coisa grande. Talvez pode ter sido um truque ou alguma coisa que tem a ver com o ego deles e o jeito que eles se organizam. Mas eu fiz isso justamente como uma provocação. Só deixa eu ver aqui, por causa de grande influência, também em relação à posse, aos territórios. Beleza. Aqui, vamos lá, aqui essa análise que eu faço se dá por quê? Estado. Eu não falei que Estado é um conjunto de instituições e pessoas que detêm poder sobre o território e conjunto de pessoas. Veja só, se tem lá um cara, né, que agora eu estava até vendo isso daqui para trazer para vocês, mas os nomes árabes sempre me confundem. Eu sou meio ruim para nome no geral, vocês já devem ter percebido isso, mas os árabes ainda. Mas vamos lá. Teve um cara, né, lembrando aqui que o Estado Islâmico ele surge da Al-Qaeda, que trabalhava na Al-Qaeda e falou assim, mano, quer unir todo o povo islâmico, todo muçulmano, sobre um califado. O califado seria como se fosse um regime monárquico, tá? Então, eu vou me autoproclamar califa. E aqui, sem aqueles que estão aí, de quinta série, tá? Da guerra, tá?
E ele perguntou assim, olha, eu sou então o califa de todos os muçulmanos, ou seja, eu exerço poder sobre todos os muçulmanos. E aqui eu vou tomar uma faixa territorial que vai ocupar o Iraque e a Síria, e nessa extensão territorial eu vou delimitar o território daquilo que eu vou chamar de Estado Islâmico. Então, por quê? Veja só, galera, o Estado, quando eu falo sobre Estado, o termo Estado, isso se aplica a poder político, mais povo, mais território. Então, não adiantava nada ele se considerar um califa, um rei entre os muçulmanos, e óbvio, gente, vamos sempre lembrar que isso é uma ala ultra fundamentalista, até mesmo uma boa... uma parte dos muçulmanos não os consideram, tá? Então sempre é importante a gente fazer essa ressalva. Então, veja só, o que adiantava? Eu falo assim, olha, galera, eu sou aqui o novo califa, o título que ele quiser usar, do povo islâmico. Beleza, eu tenho poder político, eu tenho até um povo que se subjuga a mim. E o meu território? Eu não posso falar de existência de Estado sem território. Por isso que nós podemos falar sobre Estado Islâmico, tá? Embora o Estado Islâmico, ele ocupa, né? Ele ocupa dois outros estados, que é a Síria e o Iraque, beleza? Mas vocês conseguiram entender aqui como o Estado envolve poder político, povo e território, tá? Aqui sobre o Estado Islâmico eu só fiz para a gente poder entre aspas, aqui, devanear um pouquinho e fazer um pouco, tentar aqui fazer uma provocação para vocês pensarem, tá? Mas, voltando ao nosso assunto, isso é importante vocês terem em mente, tá? E outra coisa, os estados, tá, exercem algo chamado soberania, tá? Então, por isso que a gente fala muitas vezes, olha, o Brasil, ele é um estado soberano. Por quê? Sobre a questão do povo brasileiro, quem manda é o Estado brasileiro. Não tem que ir lá o Estado norte-americano, os Estados Unidos, vir querer intervir numa questão do Brasil. Porque cada um dos estados são soberanos. Cada um dos estados tem a autonomia para lidar com seus próprios problemas. Professor, mas, por exemplo, o Estado de São Paulo, então, ele é soberano em relação à federação? Calma aí, tá? O que acontece, a gente geralmente fala Estado, mas o certo é a gente falar que o Estado de São Paulo, como exemplo, que São Paulo ele é um Estado membro da União. Esse seria o correto, tá? Então, mas a gente acaba falando apenas Estado. Tá certo? Então, não confundam esse Estado que eu estou falando de soberania e tudo muito mais com Estados membros, que são, por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e tudo muito mais. Esses daí, eles possuem até uma certa autonomia, mas respondem ao que o Brasil fez, que é o Pacto Federativo, que eu não vou ficar falando aqui, porque vai se estender demais e vai perder um pouco o foco da aula. Voltando aqui, vocês estão conseguindo entender? Está meio confusa essa noção de Estado? A explicação está ajudando, não está ajudando? Tem alguma dúvida? Pode se manifestar que eu estou aqui para esclarecê-las. A Júlia falou que tranquilo, deixa eu ver, tem mais. Os outros estão tranquilos também? Posso seguir? Pode seguir, senhor, está tranquilo. Então, veja só, galera, que Estado é uma coisa, nação é outra, tá? Território é outra e governo é outra coisa, tá? Governo é a forma como eu administro o Estado. Então, todo Estado é governado, beleza? Nação é a identidade de um povo perante características físicas, características culturais e tudo mais. Às vezes, um Estado pode ter mais de uma nação. Veja, por exemplo, lá, acho que eu já comentei com vocês quando a gente falou sobre cultura, não falei sobre essa questão de nação e tudo muito mais, que veja, por exemplo, na Espanha, eu tenho o Estado, a Espanha como um Estado, mas eu tenho diversas nacionalidades lá na Espanha. Eu tenho o País Basco, eu tenho os catalães e por aí vai. Tá? Então, diversos grupos nacionais. Beleza? Então, e o território é o fixo. E um Estado também interessante, aqui só para a gente pegar e fechar essa questão da definição, que em um Estado eu posso ter mais de um país, tá, gente?
Como assim, por exemplo? ah, a Grã-Bretanha, ou melhor dizendo, o Reino Unido. O Reino Unido é um Estado que engloba diversos países, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, galera, é sempre importante entender que o Estado, ele sempre existiu. Quando nós vamos falar sobre Estado, ele sempre existiu. O que vai divergir é que alguns analistas vão falar, não, o Estado, tal como nós conhecemos e podemos falar, só surge a partir da modernidade. Outros vão falar que não, que é possível a gente falar sobre um Estado anterior à modernidade, tá? Mas a gente precisa fazer algumas ressalvas que em determinadas sociedades primitivas ainda não estavam organizadas em estados, beleza? Então, eu sou do posicionamento que a gente pode falar do surgimento do Estado desde que o homem é homem, assim, desde que o homem se organizou politicamente, tá? Por exemplo, eu posso falar lá em Estado antigo, por o exemplo das polis gregas, ou das cidades-estados gregas. Tanto que política, ela deriva dessa palavra polis. O que é o político? O político é o indivíduo que participa das decisões sobre o destino da polis. Ou seja, por exemplo, se a gente fosse pegar em sentido lato da palavra, eu sou político, vocês são políticos porque nós participamos das decisões da polis. Nós nos interessamos, ou seja, por exemplo, aqui de Jundiaí, eu moro aqui em Jundiaí, não sei se todos vocês moram em Tupé ou não, mas eu busco, e aqui eu não estou fazendo para me exaltar nem nada, só para falar, eu busco entender o que está acontecendo na vida cotidiana aqui de Jundiaí. Isso é ser político no sentido amplo da palavra. No sentido estrito da palavra, o político é aquele cara que tem como, entre aspas, tá? Profissão ser político. É aquele cara que vai se candidatar como vereador, é aquele cara que vai buscar a presidência, aquele que está ligado a um partido político e tudo muito mais. Tá certo? Então, esse seria mais o sentido estrito da palavra. Pois bem, quando nós falamos sobre democracia, ora, democracia ela surgiu na Grécia Antiga, né? Se nós pegarmos Atenas já estava uma sociedade totalmente organizada, politicamente organizada, vai dizer que lá não existia Estado. Lá existia sim um Estado. Vai falar que Roma, que toda a República Romana não era um Estado. E até mesmo depois todo o Império Romano não era um Estado. Você não tinha, então, instituições e pessoas que detinham poder sobre o território e conjunto de pessoas? Ô, louco, se Roma não formou um Estado, então eu não sei o que mais vai formar um Estado, beleza? Como eu falei, a concepção de alguns historiadores é que o Estado, tal como nós conhecemos, e as teorias de Estados derivam a partir desses Estados, do Estado moderno, beleza? Mas, como eu falei, eu sou do grupo que acha que dá para falar sobre Estado antigo e Estado medieval, sim. Por quê? No caso do Estado medieval, o que nós temos? Nós temos as monarquias feudais. Tá? Nós vamos ter aí, então, os feudos que vão se organizando e tudo muito mais. Nós temos um Estado muito mais patrimonial, né, onde o que importa é a minha terra, as minhas propriedades. Opa!
Deu problema aí no meu computador, mas já voltei para poder encerrar a aula aqui com vocês. Antes de ter desligado o meu computador, eu vi que tinha alguém tinha mandado mensagem, mas eu não consegui chegar a ler o que mandou. Se puder reenviar a mensagem, eu agradeço. Bom, o PowerPoint aqui está numa ledeira total, mas vamos lá. Então, galera, aqui o que a gente tem que observar? Depois eu vou mandar os slides para vocês, tá? Na Agenda Edu. Fala, Júlia, qual que era a sua questão? Não, os blocos econômicos eles não podem ser considerados estados, né? Embora tenha uma grande crítica em relação à formação dos blocos econômicos, é que diversos estadistas, chefes de estados, né, da Europa, de países europeus, firmaram um acordo, né, e formaram um bloco chamado União Europeia. Entendeu? Eu não posso falar que um estado chamado Mercosul. É um acordo, são acordos econômicos, são acordos internacionais sobre estados modernos, sobre com as monarquias, né? Tanto é que nós vamos ter aquela famosa frase do rei francês que vai dizer: o Estado sou eu. Se eu não me engano, o Estado sou eu. Então você tem agora a união, a junção da figura do monarca com a figura, né, do Estado. E o monarca ele passa a controlar o Estado com mãos de ferros. Já voltou o PowerPoint aqui, dá para eu poder compartilhar rapidamente aqui com vocês. Nossa, eu tô feito mesmo com essas coisas que acontecem. Então, aqui, como eu falei, né, nós temos a concentração de poder na mão dos monarcas. O que vai acontecer? Nós passaremos do Estado moderno absolutista para aquilo que nós chamamos de Estado democrático de direito, ou do Estado liberal. O que vem a ser, então, esse Estado? Se começa a perceber que o absolutismo, como forma, né, de Estado, não está dando certo. Porque o rei, lembrando que no absolutismo, rei e Estado. E daí o que acontece? Começa a perceber que não está dando certo o absolutismo. Né? Que o rei ele não está suprindo as necessidades econômicas e tudo muito mais. Então, começam a surgir diversas teorias de como é que surge o Estado. É nesse momento que nós temos as teorias iluministas, né? Tal como o contratualismo de John Locke, Hobbes, Rousseau. Nós teremos a teoria dos três poderes de Montesquieu e tudo muito mais. E nisso surge a visão liberal, né? Com Adam Smith, com John Locke. E a partir daí começou a ter uma visão de que o Estado ele deveria ter representantes eleitos, por isso que é um Estado de representação liberal. Tá? Democrático por quê? Olha, as pessoas podem escolher os seus representantes. Tá? De direito, então vamos lá, Estado, como a gente já falou, definição de Estado. Democrático, por quê? Agora não é um Estado absolutista monárquico, é um Estado onde o povo tem poder. Lembra disso, democracia é povo no poder. De direito, por quê? Agora se tem entendimento que os indivíduos eles têm direitos básicos, têm aquilo chamados direitos naturais, que é o direito à vida, propriedade e liberdade, tá certo? E o Estado ele tem que
garantir, assegurar esses três direitos, tá? De representação liberal, porque os políticos são escolhidos pelo povo. Então, eu posso trocar. E liberal representa o aspecto econômico, que é o Estado agora não intervém na economia. O Estado deixa a economia fluir, livre, leve e solto, tá? E aí a gente vai ver que vai ter uma crítica ao Estado liberal, que é, olha, quando o Estado ele não cuida das questões, não intervém nas relações sociais e econômicas das pessoas, se gera desigualdade social, se gera tudo aquilo. E aí, então, ainda dentro dos Estados modernos, vai surgir a teoria marxista. Então, nós temos também o surgimento daquilo que nós chamamos do Estado socialista, que é um Estado totalmente interventor, um Estado que determina as relações econômicas e sociais dos seus súditos. Quais são os exemplos de Estados socialistas? A própria União Soviética, que começou de 1917 até 1941. Os países do leste europeu se fundamentaram no do Estado socialista, a partir da Cortina de Ferro, de 1945 até 1989. A China, até hoje, ela é considerada um Estado socialista. A Cuba, até hoje, também é considerado um Estado socialista. Todos esses estados que aderem ao marxismo são vistos como estados socialistas. Qual que é a visão do Estado socialista, né? O fim da propriedade privada, o fim dos meios de produção, o fim das classes sociais. Por final, é engraçado, o próprio Estado socialista prevê o seu fim. Vai chegar um tempo que não vai ser sequer necessário existir um Estado, tá certo? Ora, em contrapartida ao Estado socialista, surge o Estado social, tá? E aqui, gente, eu já vou encerrando a aula que deu o nosso tempo, né? O Estado social, ele vai entender aquela questão. Olha, eu tenho que intervir minimamente na economia. Seria aquela visão do liberalismo econômico de Keynes. Então, o Estado, vendo que o liberalismo total, o Estado democrático, liberal, não dá certo, né? Ou melhor dizendo, o Estado liberal é um Estado marcado por falhas, entende então que agora tem que ter uma organização na qual o Estado ele tem que dar garantias mínimas para os seus cidadãos. E aí, aproveita que está nesse momento, começa a ter a questão dos direitos humanos, né? Nós temos aí os direitos humanos de segunda geração, que são os direitos sociais, né? Começa-se a pensar sobre a relação entre o Estado como um intermediário na relação funcionário e patrão. E hoje em dia, o que está muito em voga na Europa, em especial na França, é o estado de bem-estar social. O que esse estado de bem-estar social fala? Que é papel do Estado garantir o mínimo necessário para que o indivíduo tenha condições dignas de vida, como saúde, segurança, educação e infraestrutura. Então, o Estado, ele garantindo esse mínimo, o resto ele que lute, o indivíduo que lute, beleza? Então, gente, eu vou encerrando a aula por aqui, agradeço a participação de todos, mais uma vez, desculpa aí pelos problemas técnicos que eu tive. Tranquilo, fica de boa. Tchau. Tchau, tchau. E daí, eu vou refazer o slide aqui e mando para vocês, provavelmente de tardezinha aí para vocês, beleza? Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Sor. Até semana que vem. Professor, Tchau, tchau. Oi? eu não sei se você já fez chamada, mas eu entrei um pouquinho atrasada. Tá. É a Gabriela Ferrares que tá falando? Isso. Tá. Quem mais chegou atrasado? Gabriela. Deixa eu ver aqui. Gabriela, já salvei sua presença, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais alguém que tem que acertar a presença? Não? Então, tchau, tchau, gente. Obrigado pela participação aí.